Meus queridos irmãos, querida irmã, meu querido amado ouvinte, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nesta manhã no seu coração e na sua vida, para te abençoar e te dar força para vencer a tribulação, as dificuldades, os problemas que nós atravessamos nesses últimos dias, né? E nesse vídeo agora eu quero estar gravando aqui algumas mensagens que falam do livro de Mateus, né? De Mateus adiante, do Novo Testamento, para deixar para você essa ilustração dessas palavras aqui, né? Para que você possa estar acompanhando esse conteúdo da Bíblia e entender, né? Tudo, essa evangelização de Jesus, né? Qual o motivo que ele veio para anunciar o evangelho, né? E falar dos apóstolos, todos os apóstolos, né? Cada apóstolo pregava da palavra de Deus. Então aqui eu, na maneira que, como um pregador da palavra também do Senhor Jesus, eu quero estar anunciando para você essa palavra e deixando, né, o seu coração nessa manhã, né? Aqui no livro de Mateus, né, em Mateus, no Novo Testamento, diz assim: este evangelho cita muito texto do Velho Testamento. Ele se destinava primordialmente ao público judeu, para o qual apresentava Jesus como o Messias prometido nas Escrituras, né? Nas Escrituras do Velho Testamento. Mateus narra a história de Jesus desde o seu nascimento até a sua ressurreição e põe ênfase especial no ensinamento do Mestre Jesus, né? Lá no livro de Marcos, segundo o livro de Marcos, né? Marcos escreveu um evangelho curto, conciso e cheio de ação. Seu objetivo era aprofundar a fé, né? E a dedicação da comunidade para a qual ele escrevia, né? No livro de Lucas, os irmãos vão ver que nesse livro de Lucas o evangelho é enfatizado com a salvação em Jesus, né? A salvação em Jesus está ao alcance de todos. O evangelista mostra como Jesus estava em contato com as pessoas pobres, com os necessitados e com os que são desprezados pela sociedade, né? Então Jesus falava, ele estava em contato com o pessoal, a pessoa pobre, necessitado, né? Então ele estava em contato ajudando, né? Esse evangelho, né? Dando esperança para eles, né? De uma vida melhor, né? No Evangelho de João, né? Pela sua forma, se coloca à parte dos outros três. João organiza a sua mensagem, né? Focando 7 sinais que apontam para Jesus como Filho de Deus. Seu estilo literário é reflexivo e cheio de imagem e figura, né? Agora vamos falar do Atos dos Apóstolos, né, meus irmãos? Quando Jesus deixou os seus discípulos, né, o Espírito Santo veio habitar com eles. Este livro foi escrito por Lucas para ser um cumprimento a seu evangelho. Ele relata eventos da história e da ação da igreja cristã primitiva, mostrando como a fé se propagou no mundo mediterrâneo de então, né? No mundo mediterrâneo de então. No livro de Romanos, nesta importante carta, Paulo descreve aos romanos sobre a vida no Espírito que é dada pela fé ao que crê em Cristo. Os apóstolos reafirmam a grande bondade de Deus e declara que, através de Jesus Cristo, Deus nos aceita e nos liberta de nossos pecados, né? Então Paulo falando, né, que através de Cristo nós estamos libertos do pecado, né? Nós temos uma nova vida, né, em Jesus Cristo, né? Em 1 Coríntios, a carta trata-se especialmente dos problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando: dissensões, imoralidade, problemas quanto à forma de adoração pública e confusão sobre os dons do Espírito, né? Em 2 Coríntios,
nesta carta o apóstolo Paulo escreve sobre seus relacionamentos com a igreja de Corinto e a dificuldade que alguns falsos profetas haviam trazido ao seu ministério, né? Esta carta expõe liberdade da pessoa que crê em Cristo com respeito à lei. Paulo declara que somente pela fé que as pessoas são reconciliadas com Deus. Somente pela fé as pessoas são reconciliadas com Deus, Paulo declarando nessa carta, né? Em Gálatas, né? Lá no livro de Efésios, o tema central desta carta é o propósito eterno de Deus. Jesus Cristo é a cabeça da igreja, que é formado a partir de muitas nações e raças, né? Jesus é a cabeça da igreja, formado nas nações e raças, né? Aí, lá no livro de Filipenses, a ênfase desta carta está no gozo que o crente em Cristo encontra em toda a circunstância da vida. O apóstolo Paulo escreveu quando estava encerrado, né? Estava encerrado na prisão, né? Lá no livro de Colossenses, nesta carta, o apóstolo Paulo diz aos cristãos de Colosso que abandonasse suas superstições e que Cristo seja o centro de sua vida. Que ele for abandonar as superstições, mas Cristo estava no centro da nossa vida para seguir, né? Lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo dá orientação aos cristãos de Tessalônica a respeito da volta de Jesus ao mundo, né? Segundo Tessalonicenses, como em sua primeira carta o apóstolo Paulo fala do retorno de Jesus ao mundo, também trata de preparar os cristãos para a vinda do Senhor, né? Então lá em 2 Tessalonicenses, meus amados irmãos e amado ouvinte, Paulo está explicando para os irmãos, né, como devemos aguardar, esperar a vinda do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, né, ao mundo, né? Que ele foi, mas prometeu que voltaria, né? Lá em 1 Timóteo, esta carta serve de orientação a Timóteo, um jovem líder da igreja primitiva. O apóstolo Paulo lhe dá conselhos sobre adoração, o ministério e os relacionamentos dentro da igreja. O apóstolo Paulo orientando, né, o nosso irmão Timóteo como relacionar com as pessoas dentro da igreja, né? Como liberar a igreja, liderar a igreja, a obra de Deus, né? Então nós vemos que é importante, né, nós estar no conhecimento da palavra, né, para estar na liderança, para saber como liderar a igreja de Deus, a igreja primitiva, né? Lá no livro de 2 Timóteo, esta é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, né? Lá no 2 Timóteo, meus irmãos, fala que esta é a segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nesta lança, né, um último desafio. Essa carta lança um desafio a seu companheiro de trabalho, né? A Tito, né, era ministro em Creta. Nesta carta o apóstolo Paulo orienta sobre como ajudar os novos cristãos, né? Paulo orientando a Tito como ajudar o novo cristão na fé que está começando, que nasceu de novo, está crescendo no evangelho, né, meus irmãos? É muito importante esse ensinamento, né? Lá no livro de Filemão, Filemão é instado a perdoar, né? Estado a perdoar seu escravo, Onésimo, né? Que havia fugido. Filemão deveria aceitá-lo de volta como um amigo em Cristo, né? Esta carta exorta os novos cristãos a não observarem mais os maus rituais e cerimônias tradicionais, pois em Cristo eles já foram cumpridos, né? Então ele ensinava eles seguir assim, não seguir tradição, mas seguir Jesus Cristo, não seguir as tradições, né? Esses rituais tradicionais, né? Mas que nós queremos seguir a Cristo, né? Como nosso Salvador, como nosso guia, como nosso caminho, como a verdade, né? E a vida, né? Porque Cristo ele diz que ele é a verdade e a vida, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então temos que seguir ele, mas não seguir rituais, né? Lá no livro de Tiago, Tiago aconselha aos cristãos viverem na prática a sua fé. Além disso,
oferece ideias sobre como isso pode ser feito, né? Orientando as pessoas a ver na fé e como deve fazer, né? Lá em 1 Pedro, esta carta foi escrita para confortar os cristãos da igreja primitiva, que estava sendo perseguido por causa da sua fé. A perseguição estava sobre os cristãos, né, por causa da fé, né, a perseguição muito grande. Então Pedro estava orientando eles, né, né, sobre essa perseguição, né, como ter força para vencer, né. Lá no livro de 2 Pedro, nesta carta, o apóstolo Pedro adverte os cristãos sobre os falsos mestres e os estimula a continuarem leais a Deus. Pedro orienta, no 2 Pedro, Pedro orienta os cristãos a tomar cuidado com os falsos profetas que estão dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Tomar cuidado. E o estimula a continuar leais a Deus. Eles ser leais somente a Deus, nosso Pai, né, meus irmãos? Só a Deus. Lá em 1 João, né? Esta carta explica verdade básica sobre a vida cristã, com ênfase no mandamento de amarem uns aos outros. João fala do amor na igreja, né? Do maior mandamento da igreja, né? Amar um aos outros como a si mesmo, né? Então nós vemos que o amor é uma força muito grande, que o amor não acaba, né? A Bíblia diz que o amor não acaba. Tudo passa, mas o amor permanece, né? No 2 João, esta carta é dirigida à senhora eleita e aos seus filhos, adverte os cristãos quanto aos falsos profetas, né? Então João está advertindo os cristãos, a senhora que estava na igreja, os seus filhos, tomar cuidado com os falsos profetas que já estavam no meio dos apóstolos, já desde o passado, já estava lá no meio dos apóstolos, né? E continua nos dias de hoje também, esses falsos profetas no meio do povo de Deus. Devemos tomar cuidado, devemos estar orando, pedindo a Deus, para Deus revelar esse tipo de doutrina que não bate com a palavra de Deus, não combina com a palavra de Deus. Devemos estar dentro da palavra, viver aquilo que a palavra nos pede que vivemos, né? Então nós vemos que é dessa maneira, né? Lá. Em contraste com a segunda carta, esta fala da necessidade de receber os que pregam a Cristo. Aí falando mais embaixo, né? A necessidade de receber as pessoas que pregam a Cristo, né? Ajudar, né? Ajudar na pregação, ajudar na palavra, em tudo que precisar, dar uma força para eles, né? Então nós vemos também lá no livro de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse foi escrito para encorajar os cristãos que estavam sendo perseguidos e para firmá-lo na confiança de que Deus cuidaria deles, usando o símbolo de divisões. Escrito ilustra o triunfo do bem sobre o mal e a criação de uma nova terra e um novo céu, né, meus irmãos? Então, o livro de Apocalipse, nós vemos que ele é um livro para nos confirmar, nos confortar, nos dar uma segurança que nós temos dificuldade, muitas vezes estamos perseguidos, temos problema de perseguido, temos problema de dificuldade, passamos por aflição, sofrimento, né? Tanto sofrimento nós passamos, tanta pessoa sofrendo nesses dias finais, com essas guerras, essas tribulações, né? Esses tremor de terra. Então tudo isso se cumpre as palavras finais da profecia do livro de Apocalipse. Mas no livro de Apocalipse o Senhor dá para nós uma certeza que nós terá uma terra, um lugar que possamos viver em paz, com alegria, sem sofrimento, sem tristeza, sem dor, sem choro. Lá não vai haver mais sofrimento. Então aqui no livro de Apocalipse foi escrito para encorajar os cristãos que estavam sendo perseguidos. E como eles perseguiram no dia de hoje, meus irmãos, muitas vezes nós somos perseguidos, né? Uma pessoa não vem nem gosta de nós, muitos perseguem, né, a palavra, persegue nós, né? Porque nós pregamos a palavra, porque falamos da verdade. A verdade muitas vezes dói, né? A verdade muitas vezes dói. Então por isso somos perseguidos. Mas não possamos deixar de falar a verdade, meus irmãos. Temos que falar a verdade. Levar o Evangelho de Jesus para que todos venham o plano do conhecimento da palavra de Deus e possa entrar na cidade pelas portas, né? E eles possam entrar pelas portas da cidade, não por outro lugar, né? Então nós vemos que esse livro, meus irmãos, é um livro que nos ensina, nos encoraja, né? E dá uma esperança do mundo melhor, né? Um novo céu, uma nova terra, como está escrito lá no livro de João, capítulo 21, né?
Então ele fala aqui, né? Ele dá uma esperança para nós, que nós vamos ter um novo céu, uma nova terra, né? Esse novo céu, João disse que eu vi lá no livro capítulo Apocalipse capítulo 21, diz assim: eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, endereçada como esposa ataviada para o seu marido. Endereçada como esposa ataviada para o seu marido, né? E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, seu olho toda lá, e não mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve, porque eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: o ômega, o príncipe e o fim, e quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, que arde como com fogo e enxofre, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, que arde como com fogo e enxofre, que ela nos ensina, ela nos explica, né, para que nós venhamos saber como agir, como andar na presença de Deus, para que nós não possamos herdar essas pragas que está escrita no livro, né? De perder, venha saber como agir, como andar na presença de Deus, para que nós não possamos herdar essas pragas que está escrita no livro, né? De perder a vida eterna. Mas sabemos, meus irmãos, que lá no livro Apocalipse, nós acabamos de estudar, fala da esperança, né? Da esperança. No livro Apocalipse foi escrito para encorajar os cristãos. Não tem diferença, tem ainda perseguição ainda, né? Não é uma perseguição errada como era, mas ainda são perseguidos ainda. Tem ainda perseguição ainda, né? Não é uma perseguição errada como era, mas ainda são perseguidos ainda, né? E para afirmá-lo, na confiança e visões, o Espírito ilustra, errada como era, mas ainda são perseguidos ainda, né? E para afirmá-lo, na confiança e visões, o Espírito ilustra o triunfo do bem sobre o mal, e a criação de uma nova terra e um novo céu, aonde, meus irmãos, na presença dele, vai morar. João, na ilha de Patmos, foi arrebatado no Espírito ao céu, e Deus mostrou para João essa nova terra, esse novo céu, esse lugar tão maior da tribulação que está acontecendo, foi arrebatado no Espírito ao céu, e Deus mostrou para João essa nova terra, esse novo céu, esse lugar tão maior da tribulação que está acontecendo, essas guerras, esse tremor que está trazendo sobre a face da terra. Porque Jesus que está acontecendo, essas guerras, esse tremor que está trazendo sobre a face da terra. Porque Jesus já falava do final lá no livro de Mateus, que quando vier o fim, mas está aproximando do fim, meus irmãos. Então vamos do final lá no livro de Mateus, que quando vier o fim, mas está aproximando do fim, meus irmãos. Então vamos estar preparados. Vamos preparar a nossa vida espiritual na presença do Pai. Mesmo nós temos alguma falha, vai pedir um perdão a Ele, pedir humilhar na presença do Senhor Jesus. Vamos pedir a misericórdia, perdão a Ele, pedir humilhar na presença do Senhor Jesus. Vamos pedir a misericórdia dele para a nossa vida e para a nossa família, como o único Salvador da vida, e ter uma vida eterna na presença de Deus e com alegria cantar a nova terra. Somente Ele, irmãos. Em nome de Jesus, meu irmão, eu agradeço esse dia de hoje e pensa de Deus e com alegria cantar a nova terra. Somente Ele, irmãos. Em nome de Jesus, meu irmão, eu agradeço esse dia de hoje e peço aos irmãos que se inscreverem nesse canal, né? Deixar seu like no canal, né? Para que possa ajudar nosso irmão, sua casa. E peço aos irmãos que se inscreverem nesse canal, né? Deixar seu like no canal, né? Para que possa ajudar nosso irmão, só a cada um de vós. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço e despeço. Amém.